a realidade da ficção e a ficção da realidade. 2015, os modelos do juiz, ensaios de direito e literatura, feitos com o Lênio Streck. Parabenizo pelas obras. O professor doutor André Caran Trindade irá iniciar a palestra. Outro aspecto também, ele é mestre em Direito Público pela Unicinos, doutor em Teoria e Filosofia do Direito pela Universidade de Roma, coordenador do programa de pós-graduação estrito sensu em Direito pela UniFG, Faculdade de Guanambi, onde também coordena o CERTÃO, que é o Núcleo Baiano de Direito e Literatura. Sequencialmente, teremos a apresentação também do professor Damián Rodrigo Pisano, doutorando em Direito Constitucional pela UBA, professor de Direito Constitucional pela Universidade de Buenos Aires, onde leciona também na Universidade de Belgrano, Direitos Humanos e Direito Internacional, e é diretor da Associação Brasileira de Advogados de Buenos Aires. Então, passo agora as considerações, agradeço imensamente que seja o primeiro de outros futuros simpósios que teremos, e agradecemos a presença de todos e de todos os alunos egressos, de todos os professores do mestrado, da graduação em Direito, da graduação em História, da graduação em Filosofia, ok? E da graduação Direito, História, Filosofia, espero não tenha esquecido ninguém. Então, um abraço, sintam-se muito bem-vindos à nossa casa virtual, mas de coração os recebe com muita satisfação. Muito obrigada. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo. Queria começar, então, fazendo um agradecimento. Não vou conseguir ser tão caloroso e tão receptivo quanto a professora Ana Viola, dizer que é uma verdadeira satisfação poder participar desse evento, ainda que na modalidade virtual da Unisal, envolvendo alunos da graduação, alunos do mestrado, enfim, também alunos aqui de outras instituições. Já estava vendo aqui no YouTube, embora tenha um pequeno delay, pessoas de diversos outros cursos. Tenho alunos lá, professora Ana, também de Guanambi, que estão aqui nos acompanhando. Essa integração entre as instituições é muito importante. Queria estender meu reconhecimento e meus cumprimentos ao professor Dr. Tiago Capi Giannini, coordenador aí do mestrado da... Também registrar o reconhecimento que eu tenho pelo trabalho da professora Graziele Nascimento, embora tenha um pequeno delay, eu já participei de eventos em outra ocasião. A professora Ana, também de Guanambi, que estão aqui nos acompanhando, essa integração entre as instituições. Eu estou tendo só um retorno, agora sim, pronto. Primeiro simpósio, Direito, Cinema e Literatura. Sou suspeito para falar sobre isso, Damián, e aproveito aqui a fazer uma saudação brasileira a um colega argentino, todos os amigos argentinos que tenho, e a minha profunda admiração aí pelo trabalho desenvolvido na Universidade de Buenos Aires, né? Então, sou suspeito, Damián, para falar sobre direito, literatura e cinema, sendo que eu tenho trabalhado isso aqui já faz aí, como disse a professora Ana, já faz quase 20 anos, né? Então, difícil não fazer propaganda, né, de uma matéria que é a minha matéria por excelência de pesquisa. A literatura e o cinema são maneiras, sobretudo nos dias de hoje, a gente já falava isso antes da pandemia, imprescindíveis para que a gente possa ver o direito a partir de outras perspectivas. E aí começo justificando assim o tema e vou falar muito brevemente, vou tentar não passar de 20 minutos, para que a gente possa, talvez, depois responder algumas questões e debater e trocar algumas ideias. A cultura literária do direito no Brasil. Esse foi o tema que eu sugeri para o professor Tiago, quando ele me fez o convite há não muito tempo.
cultura literária do direito não é uma ideia minha, Damião, é uma ideia do nosso saudoso professor José Calvo Gonzalez, que nos deixou agora há poucos meses, em junho, né, faleceu subitamente de um câncer fulminante, e era o principal expoente dos estudos em direito e literatura, né, das últimas décadas, digo eu, meu grande amigo pessoal, que vai fazer. E o Calvo, o que ele nos dizia? Ele nos dizia, mais do que o direito e literatura e seus movimentos e a maneira como isso se expande, precisamos pensar numa cultura literária do direito. Né? Cultura literária do direito, para ele, era a ideia de que a experiência cultural adquirida pela literatura pode contribuir para uma melhor compreensão do direito como um todo. Então, ele termina ampliando aqui e expandindo essas relações. Então, o que nós poderíamos pensar no campo de uma cultura literária do direito no Brasil? Propaganda, acho que daqui 10 dias, no dia 23, haverá um evento aí na UBA, com Jorge Rogero, meu grande amigo, literatura, fazendo justamente também essa discussão Brasil-Argentina, né, sobre esses estudos. Então, esses estudos no Brasil começam, e isso é só um aspecto histórico, não começam nos últimos anos, professora Ana, não é uma coisa recente como a gente imagina ou costuma tratar, mas os primeiros escritos no Brasil envolvendo direito e literatura são da década de 30. Então, em 1930, 36, 39, nós já tivemos 2 baianos que se dedicaram a isso, que foram Aloysio de Carvalho Filho, né? Escreveu sobre o problema penal em Machado de Assis, usava Machado de Assis para discutir questões ligadas ao direito penal, e na mesma batida, tratando de problemas de criminologia, nós tivemos Gabriel de Lemos Brito, né, que teve um livro, a gente até pode discutir o aspecto lombrosiano disso, um livro que se chama, tem uma edição aqui bem antiga, que se chama Os Criminosos na Literatura Brasileira. Então, é claro que não se tinha toda a amplitude teórica, todo o debate teórico que o movimento inaugura a partir dos anos 70, mas esses são os precursores no Brasil, né, lá nos anos 30, que já começam a estabelecer uma relação, ou pensar o direito, ou refletir o direito de obras literárias. Então, essa é uma introdução que se faz necessária, esse resgate necessário, com o seguinte adendo. Se os autores tivessem trabalhado na década de 30 e 40 a literatura dessa maneira, é só nos anos 80 e 90, Damião, que isso explode, que a gente tem o boom no Brasil, ou pelo menos o start no Brasil, com um jurista que para nós foi determinante, pelo menos na formação da teoria crítica brasileira, que foi Luiz Alberto Vará, né? Então, um argentino que vem de Buenos Aires nos anos 70 e que aqui foi professor, que hoje são aí os principais juristas do Brasil. Isso instituiu uma cultura crítica muito forte, onde a literatura, o cinema, a psicanálise sempre estiveram presentes. Então, se nos anos 30 a gente tem essa inauguração, depois nos anos 90 o Vará catapulta, né, isso e impulsiona, colocando todas as condições necessárias para que nos anos 2000 a gente tivesse aí uma verdadeira expansão desses movimentos. Hoje, eu vou falar rapidamente, a gente tem 12, 14 grupos de pesquisa ativos, grupos de investigação em diversas universidades aí do Brasil, aprofundando mesmo, cada um com as suas particularidades, essas relações. Então, isso assumiu uma proporção muito grande. Para aqueles que não sabem, olha, por que pensar direito e literatura, né? Isso é diletantismo, isso é uma questão heurística, isso é simplesmente para gente desocupada, professora Ana, por que isso poderia ser importante, assim, num nível mais simples, mais inicial da nossa conversa? É comum dividir os estudos em direito e literatura em 3 campos. Essa é uma divisão tradicional, é uma divisão que hoje já é problematizada, discutida, mas que para uma primeira aproximação ainda me parece útil. Eu vou fazer a apresentação dessas 3 dimensões, vou mostrar como diversos problemas podem ser tratados em cada uma delas, a fim de instigar aí o nosso
o nosso público, para que ele possa visualizar tudo que é contemplado por essas questões, por essas pesquisas, por esses estudos, né? E depois, no final, tentar fazer alguma contribuição, falar sobre o que eu tenho produzido. A dimensão mais acessível, mais simples, mais comum, é a dimensão que nós entendemos como direito na literatura. Pensar a literatura como um repositório de fontes, para nós discutirmos, compreendermos fenômenos, problemas, questões de natureza jurídico, político, social. Então, aqui tem uma premissa básica, né, que seria a seguinte, venho repetindo isso há muitos anos, a professora Ana referiu os livros, e isso está escrito em todos eles. Há certas narrativas literárias que são mais importantes, né, e certamente mais prazerosas para o estudo e a compreensão do direito do que a maior parte dos manuais, cursos e compêndios jurídicos que nós indicamos nas nossas referências bibliográficas para os nossos alunos. Me parece um ponto de partida incontornável. Eu não tenho nenhuma dúvida de que Franz Kafka é mais importante para nós estudarmos direito processual penal e civil no Brasil do que grande parte da nossa dogmática processual penal e civil. E a gente poderia pegar aqui os textos, os clássicos, mas não só os clássicos. Poderia falar sobre Kafka, poderia falar sobre Shakespeare, poderia falar sobre Tolstói, poderia falar, se quiser, pegar os gregos, Sófocles, Ésquilo, né? Poderia... aqui a literatura é o mundo, isso já tá em Barthes. Barthes, na aula, diz que se todas as disciplinas tivessem que ser eliminadas e você pudesse salvar só uma, que essa uma seria a literatura, porque nela tudo está presente. Então, para fazer um exemplo simples, né? Imagina quem quer tratar, e isso no Brasil hoje é muito relevante, o direito de defesa. Fazer um curso inteiro, professora Ana, sobre o direito de defesa a partir em que o sujeito não sabe o tempo inteiro pelo que ele está respondendo. E o estrangeiro, em que o sujeito, no final das contas, é condenado porque não chorou no enterro da mãe, para discutir como as decisões são tomadas, sobretudo no âmbito do tribunal do júri, seja o país que for. E ainda poder completar com Melville, Billy Budd. Billy Budd é o marujo marinheiro que é condenado porque não consegue se defender. Ele tem um problema na fala, uma gagueira, e não consegue se expressar. Então, poxa, seria possível nós pensarmos todo um curso, né, sobre direito de defesa a partir desses três escritores, desses três romances. Um outro trabalho aqui que mostra essas possibilidades no campo da gente identificar na literatura questões que interessem para o direito é esse livro que você comentou, casualmente eu tenho ele aqui, que é Os Modelos de Juiz. Então, os modelos de juiz, eu e o Lênin organizamos, agora ele saiu a segunda edição. Nesse livro da minha tem textos da Alicia Ruiz e tem texto do Carlos Cárcova, né? São os estrangeiros aqui, os argentinos, pelo menos, dos estrangeiros que estavam presentes. Também tem texto do Calvo Gonzalez, do Paulo Ferreira da Cunha, o português, então uma obra que também tem outros internacionais. E nesse livro, o que nós discutimos? A representação do juiz em determinadas obras literárias. Então, como que o juiz está presente no Tolstói, como que o juiz está presente no Shakespeare, como que o juiz está presente no Bertolt Brecht, né? Como que o juiz se faz presente num italiano que é o Leonardo Sciascia, né? Então, aqui foi de discutir questões de teoria do direito, de epistemologia, né, a partir da maneira como as leis são interpretadas e aplicadas, usando aqui a literatura com todo o seu potencial, vamos chamar desse modo. De qualquer maneira, essa primeira dimensão, o direito na literatura, é uma dimensão que é a dimensão mais comum. As pessoas que começam a fazer essa relação começam por aqui, com um autor que elas gostam, um livro que chamou a atenção, né, de estabelecer esses paralelos, articular essas pontes. Mas a gente poderia também falar de um segundo nível, né? Um segundo nível mais complexo, onde se começam a trabalhar questões teóricas, em como o direito pode ser comparado, ou os paralelos que a gente pode estabelecer entre teoria do direito e teoria literária, né?
E aqui entra toda a questão da retórica, a questão da argumentação, a questão da interpretação, a questão da narratividade. E aí faço um pequeno parênteses. Eu estou tratando de direito e literatura, mas o correto mesmo seria direito e narrativa, né? Porque não é simplesmente a literatura. O cinema aqui, isso está no próprio tema do evento, não pode ficar de fora. Nós temos diferenças entre o que a literatura e o cinema podem oferecer ao direito. Diferentes. São linguagens diferentes. São velocidades diferentes. Mas tem elementos comuns. Faço um pequeno exemplo. Direito, literatura e cinema, o problema da decisão judicial. Ou mais, literatura, cinema e música. E a decisão judicial. Olha como isso pode ficar interessante. Ronald Dworkin fez uma metáfora para discutir a questão da integridade do direito, da jurisprudência, de que os juízes deveriam dar suas decisões como se escrevessem um romance. Cada um escreve um capítulo e eles têm que observar, né, o que foi escrito no capítulo anterior. Então, a literatura servindo de metáfora, termos como o direito deve se manter coerente. Segundo, corte. Vamos usar uma linguagem de cinema. Corte. Cinema. Como se dá, Damian, a montagem das cenas? Como se dá a montagem das cenas no cinema? E como a montagem das cenas também remete à montagem das sentenças. E agora o terceiro ambiente, a música. Como que nós podemos discutir a questão de uma orquestra, de uma regência, em que você tem um maestro com uma partitura, aquela orquestra tocar, observa e lê aquela partitura, cuida os tempos, estabelece os tempos, e pode fazer com que a música seja tocada de uma maneira ou de outra maneira. Isso faz com que seja outra música? Eu até tenho aqui também em mãos, ó, o juiz e o regente, Dieter Ax. Então, o Dieter Ax e o professor Douglas Pinheiro, da UNB, a gente está trabalhando essa questão da decisão justamente nessas três dimensões. Eu com a literatura, Dieter Ax com a música e Douglas Pinheiro com o cinema, para mostrar como cada uma dessas esferas da cultura, né, pode dialogar com um problema que para nós talvez seja dos mais relevantes, que é o problema da decisão judicial. Mas esse é um exemplo dessa segunda dimensão que nós tratamos, professora Ana, o direito como literatura. A gente poderia discutir muitas outras coisas. Por exemplo, o quanto os juristas, nossos alunos, nossos colegas professores, sabem contar uma história. De como isso é uma coisa... O Damian vai falar um pouco, imagino, sobre fantasia, né? O quanto imprescindível para os nossos alunos, para os advogados, para os promotores, para os defensores e também para os juízes, desembargadores e ministros e delegados e todo mundo, saber contar uma história. Isso aqui eu tenho em Guanambi, aqui estou vendo que tem alunos de Guanambi no YouTube, né? O projeto de pesquisa e extensão que eu coordeno em Guanambi é um projeto que busca levar a cultura literária dos direitos às escolas. Então, como formar uma cultura de direitos na rede pública? Esse é um dos objetivos desse nosso projeto em Guanambi, no sertão da Bahia, que já tem 3 anos. E quando nós chegamos na penúltima fase do projeto, professora Ana, com alunos de iniciação científica, alunos da graduação, mestrandos, egressos, professores, para nossa surpresa, que a maior parte não sabia contar histórias, Ana. É uma coisa tão simples para quem tem filhos, mas a maior parte, né, não sabia contar histórias. Então, nós interrompemos o projeto e passamos a fazer uma oficina para contar histórias. Embora isso não se ensine, não se aprenda, né? Por isso uma oficina, experimentar contar histórias. O resultado disso, depois de 6 meses, foi absolutamente extraordinário. Foi a parte do projeto que nós mais nos divertimos.
E o impressionante é que depois disso todos viraram excelentes contadores de histórias, inclusive mentirosos, né? Mas essa é a parte divertida da coisa. Então, como narrar é importante para o direito? Se nós pensarmos que direito é linguagem, direito é narrativa, e que nós contamos histórias o tempo inteiro, desde a petição inicial, desde as alegações, desde a inquirição da testemunha, desde a sentença, desde o recurso, desde a sustentação oral, e por aí segue. O que é mais importante? Estive discutindo faz uns 5 anos já, no evento que vocês organizam em Buenos Aires, com a Associação de Filosofia do Direito. Eu tive em Ushuaia, acho que em 2015, na ocasião em que esteve conosco o professor Michele Tarufo. E a discussão com o Michele Tarufo era: o que importa mais, as histórias verdadeiras ou as histórias bem contadas? Tarufo sustenta que são as histórias verdadeiras. Eu e Carlos e outros tantos apostamos nas histórias bem contadas. Por quê? Porque os nossos paradigmas são diferentes. A questão da verossimilhança, a questão da coerência, a questão da narratividade do direito, nós vemos o direito de um outro modo. Agora, atenção, Ana, nós pensarmos que o que importa, acreditarmos que o que importa sejam as histórias bem contadas, não significa que você possa contar qualquer coisa de qualquer modo. Há limites também para isso. Então, olha como essas coisas se relacionam. Eu não estou nem aqui falando do tribunal do júri, que seria o lugar da encenação por excelência, e aí é que a gente poderia abrir uma janela para o cinema e teria muitas coisas para se discutir. Mas, como o direito e a literatura nessa dimensão se assemelham? E se nós formos pensar que o importante, então, são as histórias bem contadas, mas isso não pode acontecer de qualquer modo, eu faço aqui um salto para uma outra questão que eu tenho trabalhado muito, que é o problema da superinterpretação. Problema tratado por Humberto Eco. A interpretação, os limites da interpretação e a superinterpretação. O que é uma superinterpretação? É aquela que extrapola, que arrebenta os limites semânticos do texto. Damião pode estar pensando, poxa, mas os juristas brasileiros estão loucos, estão discutindo Humberto Eco. A questão da superinterpretação, Ana, foi um dos fundamentos que nós usamos no julgamento do Supremo Tribunal Federal no ano passado em favor da presunção de inocência. O argumento central da ação declaratória de constitucionalidade, número 44, que juntamente com o professor Lênin Streck, Juliano Breda e o presidente da Ordem, em 2016, propusemos na Suprema Corte, tinha como um dos pilares justamente a ideia de que o Supremo, ao decidir daquele modo, incorreu em uma superinterpretação. Então, olha como essas questões envolvem também o direito constitucional, envolvem o Poder Judiciário e as questões mais relevantes quando nós tratamos de direitos e garantias fundamentais. Agora, direito e literatura podem ser associados? Podem. Direito é literatura? Não, Damião. Direito é direito, literatura é literatura. Por mais que nós possamos ver um caráter, né, da fantasia, de hiperficcionalidade e tantas outras coisas dentro do direito. O direito tem suas ficções, o direito é recheado de ficções. Você quer uma ficção maior do que a coisa julgada? Que torna verdadeira uma coisa que não é verdadeira? Não recorrem, passa o tempo e aquilo se torna verdadeiro. E você não discute mais. Claro que nós podemos problematizar o nível e o campo em que nós estamos falando sobre verdade, mas o direito também tem essas coisas, o direito também tem suas presunções. Mas direito e literatura têm diferenças, a começar porque o direito produz violência. E a literatura não produz violência. Então, se nós formos pensar em superinterpretações no campo da literatura, elas podem ensejar discussões e debates teóricos e livros e artigos e seminários. Por outro lado, no campo do direito, de uma corte, de um tribunal superior, isso produz violência, isso prende pessoas, isso apreende bens, isso afasta pessoas de casa, isso envolve direitos e garantias individuais. Então, aqui tem diferenças que a gente não pode, em hipótese alguma,
ignorar ou fingir desconhecer. Terceira dimensão, e encerro em 5 minutos. Se a primeira é o direito na literatura, a segunda é o direito como literatura, nós também temos a que menos me interessa, que é o direito da literatura, ou seja, como o direito regula questões ligadas à literatura. Isso sempre foi tratado no âmbito dos crimes contra a honra, na indenização, direitos autorais, biografias autorizadas ou não autorizadas, mas agora ganha um capítulo muito interessante com a questão das fake news. Então, a gente poderia discutir o problema das fake news, né, em como o direito regula essa questão da produção textual, jornalística, literária, enfim. Questões ligadas à literatura. Isso sempre foi tratado no âmbito dos crimes contra a honra. Em linhas gerais, falei 25 minutos, Ana, apresentei as três dimensões principais, elas servem de estímulo, né, de provocação, e um dos projetos que eu queria aqui encerrar, lembrando, que deve sair até o final do ano, é um trabalho que eu fiz com o Guilherme Alcântara, não sei se ele está nos assistindo, foi me orientando em Guanambi, virou professor lá, professor da casa agora, egresso. Ele é de Presidente Prudente, né, o faroeste paulista, Ana, bem lá na esquina do Mato Grosso. E o Guilherme fez uma excelente pesquisa sobre constitucionalismo e literatura brasileira, que é um trabalho que eu tinha começado em 2016, ele levou isso adiante. Então, deve estar saindo, até o final do ano, um livro nosso que se chama Constitucionalismo de Ficções. Então, na história do direito brasileiro, pelo caminho da literatura. Tá? Isso é o nosso último projeto. Fica aqui, desde logo, a propaganda. Renovo meus agradecimentos. Foi uma satisfação, ainda que tenha tudo acontecido em cima da hora. Fico à disposição para outras parcerias, próximas oportunidades, Ana. E no final, se tiver perguntas, contem comigo. Obrigado. A Ana precisa ativar o microfone. Agora. Deixa eu ver. Agora sim. Ok. Agradeço imensamente as explanações. Então, já sei que eu vou ter que pesquisar e achei extremamente relevante o projeto do professor com o doutor Guilherme Alcântara, Constituição de Ficções, uma incursão no direito brasileiro pela literatura, realmente. Extremamente importante, principalmente na atualidade que estamos vivendo. Professor, agradeço imensamente as considerações, só enriqueceu muito o nosso evento, gostaria muito que fosse presencial, porque aí sim, nós que somos professores, nós temos falta deste contato, mas nós nos adaptamos efetivamente a todas as circunstâncias. E realmente sabemos que foi um pouco corrido para todos, mas plantamos a semente. E essa semente aí, ela vai se transformar, vai se fortificar, e em outros eventos contamos sempre com a sua brilhante colaboração. Gosto muito de seus livros, e é uma reverência que faço aqui publicamente a Vossa Senhoria. Me ajuda muito nas minhas aulas, porque, principalmente, o como narrar. Todos nós narramos isso. O professor, a professora, ela narra determinadas situações,
E muitas dessas situações, elas ficam inseridas na vida dos nossos alunos, e com isso nossa tarefa fica mais suave. E nós implementamos metodologias ativas, diferenciadas em sala de aula, para chamar a atenção dos nossos alunos. Alunos hoje, colegas de profissão amanhã. Agradeço imensamente as brilhantes considerações e se sinta abraçado por essa casa salesiana. Passo agora as considerações ao nosso querido Damián, e depois estarei aqui verificando as mensagens, as perguntas, e vou repassando aos professores. Muito obrigada. Damián? Bom dia a todos, todas. Muito obrigado pela possibilidade de poder falar com vocês. O primeiro que tenho que dizer é desculpem por meu portunhol. É o melhor que posso fazer por agora, mas tentarei falar melhor as próximas vezes, se tenho a oportunidade. Nesta atividade que temos a possibilidade com o professor André, a professora Ana Viola, e com a colaboração de todos os professores e a presença de todos vocês, e o convite da Unisal e do professor Tiago, estar falando de uma ideia, que é a ideia de uma ficção científica e a fantasia do direito, não? Acho que é preciso, não, começar falando que todas as ficções têm um marco teórico, não? Quando todos pensamos que as primeiras ideias de uma ficção são pensadas somente para entretener, para fazer um entretenimento às pessoas, mas detrás da uma ficção temos coisas temos mensagens, não? Mensagens que tentam que as pessoas também têm que fazer as coisas de uma maneira ou outra. Muitas ficções se escondem também tras bambalinas, como dizemos nós, escondem também uma ideologia, pensam também ideias de fazer modificações na vida das pessoas. Então, eu acho que o direito, principalmente, é uma ficção jurídica, não? Quando todos pensamos a ideia de uma ficção, pensamos que é um procedimento, uma técnica jurídica que permite considerar como existente uma situação manifestamente contrária à realidade. Nós procuramos a palavra ficção como encontrar que é uma simulação, não? Que é uma simples aparência, que é um engano. Então, se utilizamos que o direito tem uma técnica, que é um engano, que é só uma aparência, que tem uma ideia de simulação, não é uma coisa muito boa, não? Então, temos que pensar por que o direito? Ficção. Então, é muito fácil pensar em ficção e direito, não? Cinema, ficção, literatura, como falou muito preciso e muito bom o professor André. A ficção permite, não, para todos, inferências, não? Inferências de consequências jurídicas resultariam de uma forma distinta se fazemos uma mera comprovação dos fatos. Então, a ideia de utilizar uma ficção jurídica, de fazer uso de uma ficção jurídica, tem uma precisa analisar tudo como que são criações jurídicas, não? São puramente imaginativas, são distintas da realidade, estabelecem tem uma finalidade prática que permite, de alguma forma, resolver sencillamente problemas que na vida são muito mais complexos, não? Sempre acho que por exemplo, as canções, não? A música sempre contam histórias, contam ficções, contam situações. No final,
e só 3 minutos, não 3, 5 minutos. Ou mesmo nos filmes, não? Os filmes têm uma problemática que só tem 2 horas, que tem um só episódio de 1 hora, de 45 minutos. Então, pouco tempo para resolver uma coisa que todos podemos demorar uma vida para resolver isso. Então, o direito tem essa situação, tá? Compreende essa situação, tem essa mesma ferramenta. Por quê? Essa mesma ferramenta. Quando pegamos um código, uma lei, não? Procuramos uma situação jurídica. E só em poucas palavras, temos uma solução que parece uma solução muito fácil, não? Mas a situação é muito mais complexa. A diferença das presunções, não? As presunções que não são ficções somente, não? As presunções têm uma ideia de uma realidade e conformar essa realidade e dizer, bom, eu vou partir como se esta situação eu vou compreender como uma situação real, certamente não é. Por exemplo, não? Se eu vou falar de um menino que ha sido concebido, não, está concebido no ventre materno, uma terapia de fecundação in vitro, já nasceu, não? Vou atribuir direitos a esse menino que está no ventre materno, vou pensar que já nasceu, então vou pensar que ele já tem direitos supeditados que estão aguardando seu nascimento. Temos ficções, como que a lei se presume conhecida por todos, temos ficções como que todos somos iguais, frente à lei, não? Mas a situação é muito diferente na vida, não? Ninguém conhece toda a lei, a outra pessoa, os meninos podem não nascer, então temos que compreender que uma ficção é uma técnica, não? E acho que o direito faz uso das técnicas de ficções, como nós também utilizamos as ficções para a vida, que é uma ferramenta da vida, a ficção, não? Temos as ficções para fazer uma atividade distinta às presunções, não? Não podemos dizer que são o mesmo, mas muitas vezes as presunções são utilizadas para ser uma ficção. As ficções vão fazer um mecanismo contrário, não? Para ir contra a lei, contra a situação normal das pessoas. Vão ser racionalmente contrárias. Por exemplo, Yeri falava de mentiras técnicas, não as ficções de direitos, as ficções de direito, não as ficções jurídicas. Ela falava de mentiras técnicas quando falava das situações de necessidade. Temos poderia falar de umas técnicas diferentes, não? As técnicas legislativas, jurisprudenciais, doutrinárias, não? Que elas também têm ficções, não? A hora de falar da lei, encontramos muitas ficções na lei, não? Como também encontramos muitas ficções na jurisprudência, na doutrina também. Hoje estamos em uma situação, não? Falamos todos estamos falando nas casas, é uma situação estranha, não? Muito estranha, muito ruim para todos, uma situação que não tem que só nos filmes conhecíamos a possibilidade de ficar todos na casa e usar máscaras para nossos barbijos, não? Máscaras, estar procurando não ter contato com outras pessoas. Isso é uma situação só dos filmes. Hablam das similitudes, não? Das semelhanças com a vida, as ficções, não? E acho que aqui, para nós, as ficções têm uma forma de criar as situações de direito que nós queremos viver, não? Acho que, da mesma maneira que nós pensamos ou pensamos nossa sociedade, a sociedade que nós queremos, em base a ficções que todos tivemos a oportunidade de conhecer.
não? Por exemplo, muitas pessoas, muitos governos, não, han ideado, tem uma ideia de políticas de salubridade, não, para essa pandemia, e pensam em base às ficções, não? Por exemplo, ontem falava com como colega na rádio daqui, falava da situação de um filme que para mim foi muito lindo, muito importante, que foi Epidemia, não? Uma película com Dustin Hoffman e René Russo, de uns anos atrás, muitos anos atrás. E ali, e lá fica muito claro como é a situação do isolamento, como vão fechando um povo, não? E vão fechando as fronteiras do povo, impedem a entrada e saídas, estradas e saídas, é muito claro. E aqui uma situação muito parecida, pessoal, aqui na cidade de Buenos Aires, a província de Buenos Aires, a situação das fases, vocabulários militares utilizados na gente, utilizados em vocabulário especializado, de pessoas especializadas em saúde, não? Agora todos falamos de máscaras, falamos de isolamento, terminologias muito estranhas para todos. É proveniente de uma nova vida, uma nova situação, e também pode ser uma ficção também. Proximamente vamos a ter películas, vamos a ter filmes de a quarentena, como para, não sei, para os mineiros de Chile, foi a película, o filme 33, não, que falava delas. Proximamente também vamos a ter uma película, um filme, que vai ser de todos os milhões de pessoas do mundo que estamos fechados na casa, estamos todos vendo televisão, vendo as mortes pela televisão. As ficções, acho que são um refúgio, não? Uma forma que temos de enfeijar-nos para essa realidade que nos afeta, não? As ficções afetam a realidade também. Quem não está usando Netflix nesses dias, não? Quem não utilizou a Teatrix, não? Uma aplicação nossa para ver teatro pela internet, não? Ou via streaming, quem não utilizou esse refúgio para ter uma vida diferente, não? Sin embargo, quando uno elige a filme que quer ver, também vai vendo os filmes que tem que ver com uma realidade parecida à que está vivendo ele. Por exemplo, as películas mais vistas nos primeiros dias do isolamento social obrigatório e preventivo daqui da Argentina, por exemplo, as primeiras películas eram todas de víruses. Todas falavam de víruses, de pandemia, todas as situações muito semelhantes às que nós temos agora. Que as pessoas eligem sair da realidade para ingressar em uma realidade provavelmente parecida, provavelmente semelhante à que ele tem. Queremos, necessitamos, procuramos de fantasias, não? Procuramos fantasias, fantasias bem contadas, como falava o professor André recentemente, a diferença do professor Michele Tarufo. E para promediar a minha palestra, meu comentário, não? Acho que a importância de fazer atividades acadêmicas jurídicas interdisciplinárias, trabalhando sobre as artes, a literatura, o cinema, é muito importante. É muito importante. De minha posição, com minha experiência, não? Pode ser que a interdisciplinaridade pode dar aos estudiosos e estudiosas, eu direto, uma nova interpretação, uma nova cosmovisão das artes escritas e gráficas. Como começa a ler um filme através dos olhos de um advogado ou das leis, vai trocar a interpretação da obra também. Quando a professora Ana Viola falava da importância do primeiro evento e começava que falava que era não tem que abandonar a rua que ha começado agora, não? Os professores, obviamente, com professores mais prestigiosos que com reconhecimentos como o professor André e outros especialistas nas matérias, tem que aproveitar nesses tempos também de pandemia, não, ou tempos de isolamento, para fazer participações à distância.
Tem muitos professores, muitos especialistas em ficções de direito ou de cinema e direito que podem dar umas boas miradas, boas experiências da interdisciplinaridade das matérias. Uma vez que eu vejo um filme, através dos olhos de um advogado, que através do direito, nunca vai ser o mesmo que antes. Depois de 6 anos de fazer atividades acadêmicas, de encontros acadêmicos internacionais de ficção e de direito, passando por situações muito divertidas também, porque de palestras muito interessantes, muito gráficas, de anime até situações reais como violência de gênero, matrimônios igualitários, situações muito reais na Argentina, situações muito mais fictícias relacionadas com a realidade. Isso foi muito bom. Mas 6 anos depois dos encontros, acho que é imprescindível, necessário, e que não podemos analisar o direito as demais ficções, não? O direito tem ferramentas parecidas às ficções de minha posição, não? Tem presunções que são ficções, tem ideologias que são ficções, tem pressupostos que têm uma ideia de fantasia para que todos possamos ter uma vida mais tranquila, mas é obrigatório para nós reconhecer que temos a oportunidade de trocar o mundo em base a certas ficções que vão ensinando uma nova rua, uma nova forma de estudar o direito. Realmente, o convite, fico à disposição para novas participações, então um saludo muito cordial, muito respeitoso ao professor Tiago, à professora Ana, a minha colega de palestra, a professora André, a minha amiga, a professora Desi, a autoridades de Unisal, alunos, alunas que estão aqui presentes, colegas, familiares que também enviei o link de YouTube para compartilhar com eles minha palestra e principalmente a importância do evento, e principalmente muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês nessas ideias. Obrigado. Agradecemos imensamente ao nosso querido professor Damião. É uma palestra excelente. Realmente, quando o professor mencionou de epidemia, eu me lembrei. Eu assisti e realmente nem todos, extremamente as pessoas mais jovens, não devem ter assistido, mas realmente é uma ótima dica para as pessoas assistirem e refletirem. A nossa atualidade hoje em dia, a nossa normalidade, ela mudou totalmente. Então, nós temos que nos adaptar e o ser humano se adapta. Por isso que ele sobrevive. Temos, sim, que tomar todas as cautelas com relação à nossa saúde, à da nossa família, nos proteger. Com isso, nós estamos protegendo o próximo. E vamos nos adaptando como? O simpósio foi a nossa sementinha. Nós plantamos vários professores do mestrado, da graduação de História, graduação do Direito. Foi uma equipe trabalhando justamente para nós plantarmos essa primeira semente, que vai frutificar, e com isso teremos outros eventos. Eu agradeço por demais o professor Damião Rodrigo pela brilhante explanação, sempre muito querido na nossa casa, e o professor André também. Agora, eu gostaria de propor, estou aqui com o celular nas mãos e também verificando as mensagens. Eu gostaria de deixar aberto aos nossos queridos alunos, aos egressos, às pessoas que estão participando do nosso evento hoje.
Então, deixo aberto aqui para as colocações, e com isso, efetivamente, eu faço ao professor Damian e ao professor André. Por favor, fiquem à vontade. Vamos para as perguntas? Vamos ver aqui. Olha, aqui nós temos algumas mensagens aqui dos professores, agradecendo a participação, realmente muito clara. Aqui nós temos a menção a Leon Tolstói, parabéns pela menção. Vamos lá, o que mais? Assim, temos aqui do Maxwell Soares: se uma história bem narrada, ainda que não seja verdadeira, tem maior eficácia, como podemos acreditar que a justiça é mesmo justa? Gostaria que os professores, com relação a esta pergunta, se manifestassem e fiquem à vontade, porque nós estamos em casa, né, gente? E estamos mesmo, então se sintam em casa. Obrigado, professora Ana. Cumprimentar o Damian pela exposição e pelo portunhol dele, que seguramente é melhor que o meu. Muito bom. O meu também. Agradecer a pergunta do Maxwell aí, a oportunidade de me dar a chance de tentar explicar isso em poucas palavras, porque esse é um problema que envolve algumas compreensões e pré-compreensões. Vamos pegar, assim, de um ponto de partida. Quando nós trabalhamos a dogmática processual penal no Brasil, Damian, né, que talvez na Argentina não seja muito diferente, um dos pilares de sustentação, que seguramente não é brasileiro, né, mas é da época da Inquisição, e, portanto, de alguma maneira também estará presente, mas em toda a América Latina, é a concepção, a ideia de verdade real, né, de que a verdade corresponde à própria coisa, né. Isso na filosofia é uma coisa que já está superada há alguns bons séculos, né? Pelo menos desde aquilo que se chama de virada linguística, né? A gente vai ter uma concepção ali de 100 anos atrás, do início do século XX, uma concepção de verdade que vai ser diferente, né? A concepção de linguagem vai ser diferente. Então, como isso afeta o direito ou como isso não afeta o direito? Nós continuamos hoje ensinando nos manuais e nos programas das disciplinas a ideia de verdade real. E aí nós acreditamos que o processo serve para nós descobrirmos como as coisas foram na realidade. Elementar já há muito tempo que essa realidade é inacessível. De que o que nós temos são discursos e relatos sobre essa realidade. E é por isso que a questão da narrativa e a questão da linguagem são tão importantes para o direito. Porque no direito nós só nos movimentamos num plano que é o plano discursivo. Nós não temos nada mais no direito além da palavra. No direito tudo é palavra. Petição é palavra, audiência é palavra, sustentação é palavra, sentença é palavra, é ordem. Palavra, né? E é nesse ambiente em que a prova no direito serve para nós nos aproximarmos, constituirmos, reconstruirmos pode no passado ter acontecido. Então, essa ideia de verdade real, ela vem suplantada por uma coisa mais honesta, que é a verdade processual, que é aquilo que o processo pode nos contar sobre a verdade, mas que não é a verdade e a realidade e o fato em si. Então, nesse sentido, voltando agora para o Maxwell, fazendo essa volta, né, não é que uma história bem narrada,
ainda que não seja verdadeira. Esse não ser verdadeiro, em alguma medida, é assim. Está aqui superando essa ideia do verdadeiro. Né? E aí você diz, e como fica a justiça? Né? A gente tem que substituir uma ideia convencional de justiça por uma justiça que só pode ser produzida a partir de relatos. Tentando ver se eu encontro aqui. Ó, tem um aqui que caiu na minha mão agora que interessa para o que disse o... Ó, tem dois aqui que interessam para o que falou o Damian. E encontrar aqui, ó. Pronto, estou bem acompanhado. Olha só. Aqui, ó. Justiça. Maxwell. Justiça como relato. E agora, para o Damian, para aumentar aí o que ele estava dizendo, a fantasia no direito, Panuccio, e, talvez o mais interessante, direito e mentira. Os italianos têm trabalhado isso de uma maneira aí bem mais aprofundada do que nós no Brasil, que temos muito campo para... Então, retomando e fechando, o que eu quero dizer com isso? Que, Maxwell, a gente está trabalhando uma outra ideia de narrativa, uma outra ideia de verdade e uma outra ideia de justiça, em que a gente reconhece que a narratividade e o discurso são peças essenciais dessa engrenagem. É isso. Bom, não vou falar muito porque o professor André é um especialista nisso, então estou fazendo uma coisa muito ruim falar como ela, mas eu tenho duas ou três coisas para dizer. A primeira vai traduzir, não, se eu posso fazer uma tradução de uma parte de um trabalho que o professor André falou, que é o professor Karkova, Carlos Karkova, é um especialista, não, no tema das ficções. O professor Karkova tem um trabalho depois vou enviar o link se vocês querem ver, um trabalho que fala o que cine, ficções e direito, não? E ele fala disso, por exemplo, não? Enfim, deveríamos usar filmes com material didático mais frequentemente. O estudo abstrato e sistemático das normas, das leis e procedimentos conduz, muitas vezes, a conceber a disciplina jurídica como uma espécie de tecnologia cega, guiada por uma razão puramente sistêmica. Mas não é assim. Imagem, em verdade, há seres humanos concretos, histórias da vida, vassalhagens e emancipações, ideologias e poder. Então, ele está falando disso justamente, não? A ideologia, a ideia de encontrar traz imagem que não é real, que é uma ficção, que detrás da imagem tem uma vida, tem coisas reais que temos que analisar. Falava também, estava pensando mientras o professor André falava das histórias bem contadas, não? Eu pude encontrar uma história que tem uma resolução triste, dolorosa, mas pude contá-la muito bem para que a história não seja tão lamentável, não tão... Pude fazer uma história, contar de uma forma que as pessoas vão ficar sempre apoiando as pessoas más, não? Por exemplo, não? Quando eu falava da Casa de Papel, não? Tem uma análise muito interessante, porque a ideologia da série da Casa de Papel, a ideologia do filme, justamente da série, a ideia é que as pessoas têm que apoiar as pessoas que estão roubando dinheiro, não? Eles falam disso. Sistematicamente a série procura que todos estemos dizendo, oh, por favor, que podem roubar dinheiro, não que sejam apreendidos pela polícia espanhola. Não? Então estava pensando em um livro de Cervantes, não? Don Quixote, ou estava pensando também a mais importante, parecida nesta ideologia, não? O Conde de Monte Cristo, não? Pensava que uma pessoa que passou toda a sua vida pensando ou grande parte da sua vida, não? Pensando a vingança, não? Uma vendetta, e todos empatizamos e queremos ver essa vingança. Então, acho que
que as ficções são justamente isso, não? A forma diferente de contar uma realidade bem contada. Obrigado. Só para complementar aqui, Ana, não sei se em espanhol se diz, em castelhano, em português tem uma ideia comum e equivocada, que é contra fatos não há argumentos. Contra los hechos não há argumentos. Ao contrário, nós nunca temos acesso direto aos fatos, nós só temos acesso aos fatos intermediados pela linguagem, nós só temos acesso aos fatos por meio do discurso, nós só temos acesso aos fatos pelos nossos relatos. É para isso que existe o processo. Então, contra fatos, não tem contra fatos. Contra os fatos que nós temos acesso através dos argumentos, nós temos argumentos. Ponto. Desculpe, Ana, e desculpe o professor André, vou apoiar principalmente o que ele está falando e vou fazer um pequeno comentário, mas vou falar em espanhol para fazer mais internacional, não, o evento. Claro. Para apoiar as pessoas que estão seguindo, 2 ou 3 pessoas que estão seguindo mesmo, vou dar o gosto deles de ouvir-me falar em espanhol. Tranquilo. Lo que el profesor André está diciendo me parece muy importante y muy relevante a la hora de analizarlo. Por ejemplo, yo que soy un cartesiano, ¿no? Me gusta mucho la teoría de René Descartes. Lo analizo todo justamente desde el discurso del método y la duda metódica. La idea de pensar que los hechos son vistos, son leídos y son interpretados por las personas. Y justamente eso se ve en una de las ficciones más grandes que tiene el derecho, que es la jurisprudencia, ¿no? La interpretación del juez. Lo nombró antes el profesor André a través de un libro, ¿no? Habló del juez. Bueno, el juez interpreta, ficción que es el juez, ¿no? Sino que es un empleado, ¿no? Del juez, que trabaja para el juez y el juez firma, pero digo, principalmente, ya las primeras ficciones que el juez conozca el caso, pero bueno. Entonces, suponemos que partimos de la presunción de que el juez conoce el caso. Principalmente, nos vamos a encontrar con la situación de que el juez va a entender esos hechos, ¿sí? Desde su interpretación, ¿sí? ¿Cómo puedo, por ejemplo, en la Argentina, los jueces, una gran cantidad de jueces tienen custodia policial, ¿no? Tienen una persona que los protege, ¿no? Tienen una seguridad. Bueno, ¿de qué manera un juez que vive con custodia policial puede hablar de inseguridad? No de inseguridad jurídica, de inseguridad, de delincuencia. ¿Cómo puede hablar de los riesgos? ¿No? ¿Cómo puede interpretar una situación en la que una persona estaba en su casa, otra persona quiso entrar para robarle, entró armado, y esta persona en defensa, a su legítima defensa, bien, lo mató o se defendió con su arma? Yo no estoy defendiendo la legítima defensa, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es cómo una persona que no vive de la manera en la que vivimos el resto de los mortales, cómo puede interpretar una situación de riesgo de vida. Entonces, eso es justamente una ficción. Y justamente el hecho que es que efectivamente una persona se metió en la casa de otra persona y que esa persona la mató, defendiendo, claramente debe y se necesita que sea argumentada. Entonces, hay argumentos en contra de los hechos, porque los hechos se crean en base a interpretaciones, ¿sí? Las cosas pasan, ¿sí? No voy a entrar en si se cae un árbol y nadie lo escuchó, cómo sabemos que se cayó el árbol, pero efectivamente se interpretan o existen a medida que los pensamos, ¿sí? Como diría Descartes, o a medida que justamente hay alguien que los puede interpretar. Disculpen la vehemencia y la energía. Eu estou de absoluto acordo, Ana. Absoluto acordo. Tantos años argentinos y brasileños peleándose y al final llegamos a un acuerdo. Professor, realmente,
Vamos continuar, agradeço as colocações, já que estão de acordo. Eu faria, tem algumas perguntas aqui, inclusive da professora Paládia, que seria mais uma complementação, porque os professores já mencionaram. Então, nós temos as narrativas literárias e cinematográficas conduzem o espectador, leitor, a um apego afetivo para com os personagens, o que pode levar o espectador, leitor, a uma leitura mais humanista desse personagem, inclusive posicionando-se favoravelmente a atos que seriam ilegais, assassinatos, traições e fraudes, por exemplo. Então, nesse sentido, no direito, defende-se a neutralidade do julgador? E continuando, os senhores consideram relevante o debate sobre o mito da neutralidade e a aproximação do aplicador do direito no âmbito da temática da conferência de hoje? Peço, Jô. Vamos dividir a pergunta, em duas partes. E começar pelo final. A questão da neutralidade me parece bem colocada como mito. E como um mito que está na base da modernidade jurídica. Sobre o cartesianismo, o cogito, penso logo existo, penso quem, penso eu, penso Joe. Aqui tem a subjetividade. Aqui está o sujeito moderno, pré-kantiano ali, né? Cartesiano. É claro que toda a ideia de metodologia e tudo aquilo que vem na sequência, e o Damian pode falar sobre isso depois, é a ideia de que um método nos preserve da contaminação da subjetividade do observador. Essa ideia clássica para que o objeto não fique contaminado pela subjetividade de A, B ou C e que nós possamos fazer progressos científicos, assim, falando basicamente, né? O direito incorpora essa ideia da neutralidade, né? E eu não estou nem falando aqui do cientista do direito e da questão do positivismo enquanto método valorativo. Estou falando aqui da questão da aplicação e interpretação das normas, né? É claro que o juiz não é uma alface, o juiz não é uma lechuga, Damian. Ele tem sua pré-compreensão sobre o mundo. Ele torce para o River, ou para o Boca, ou para o Grêmio, ou para o Inter. Ele gosta de carnaval, ele não gosta de carnaval, enfim, como qualquer outro ser humano. É uma coisa engraçada, porque nós, o tempo inteiro, Ana, o tempo inteiro no Brasil, a gente precisa lembrar, né, isso é uma coisa recorrente do imaginário popular brasileiro, que os juízes não são deuses. Né? Isso é uma coisa bem presente, sempre vira e mexe, se fala que o juiz não é Deus. Se nós precisamos falar tanto que o juiz não é Deus, é um mau sinal, porque talvez exista aqui uma coisa enraizada de que é essa crença de que funcione assim. Né? Então, é uma coisa tão elementar que o juiz não é desprovido de subjetividade. A questão é como lidar com ela. É tão importante a gente voltar a discutir problemas de imparcialidade. Essa é fundamental. Essa é estruturante do processo. Né? A neutralidade, ela fica superada. E por que isso agora, a primeira parte da pergunta, pode contribuir. Né? A segunda parte da pergunta entra uma ideia-chave que é empatia. E aí um livro aqui clássico sobre isso é a Martha Nussbaum, uma americana, com Justiça Poética. Né? Existe um grande debate da capacidade da literatura, né, de fazer os leitores pessoas melhores. E aqui tem toda uma discussão moral sobre isso, eu pretendo não me estender. Para fazer aqui um gauchismo. Tá? Livros não mudam o mundo. Os livros são as pessoas. Os livros
só mudam as pessoas. Mário Quintana, um poeta de Porto Alegre. Os livros por si só não mudam nada. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros, eu faria aqui um acréscimo, Damian. Os livros podem mudar as pessoas, porque os livros por si só não fazem isso. Não vamos colocar toda essa responsabilidade na literatura. Quer um exemplo disso, Ana? O homem mais culto do século XX, dos anos 30 do século XX, eram os alemães, que escutavam Leon Goethe, escutavam Bach, escutavam Wagner e tiveram o regime nacional socialista. Então, o grau de erudição é proporcional ao grau de barbárie. Não quer dizer que quanto mais culto o sujeito seja, que ele vai ser necessariamente um homem bom. É claro que a gente faz uma aposta na cultura e na civilização, é evidente que sim, e nas artes e tudo mais. Agora, botar essa responsabilidade na estética é uma coisa que não funciona. É que a gente possa gostar ou não gostar de uma literatura ou de um cinema mais ou menos engajado. São coisas diferentes. A diferença aqui é a literatura potencializa isso. A literatura e o sistema e as boas histórias, e aí os clássicos têm mais peso, mais força, possibilitam nos colocarmos no lugar do outro. Isso é o empatia. Aqui entra a alteridade. E quanto mais nos colocarmos no lugar do outro, Damian, eu acho que mais interessante para o sistema de justiça como um todo. Quanto mais esses atores do sistema de justiça se colocarem no lugar do outro, experimentarem isso, ainda que ficcionalmente, aqui poderia fazer todo um parênteses sobre os estudos literários da estética da recepção, né? O livro permite que a gente, da maneira mais segura de todas, vivencie, experimente o lugar das personagens, né? Sem nos colocar em risco nenhum. Então, a gente assiste ao filme, e a gente se coloca, se projeta no lugar dos personagens. Isso é interessante para a formação dos juristas, sem dúvida nenhuma. Para a formação do cidadão como um todo, sem dúvida nenhuma. Agora, sem uma expectativa ingênua de que por ler livros e ver filmes, o sujeito vai ser um sujeito melhor. Aí, embora toda a minha dedicação aos estudos de direito e literatura, a minha orientação no doutorado foi com o Ferraioli. E o Ferraioli é um analítico. O Ferraioli não faz essas pontes, o Ferraioli é um analítico. E o Ferraioli diz categoricamente: o homem tem o direito de ser mau. Vocês podem não gostar disso. A verdade é aceitar que se o homem quiser ser mau, ele vai ser mau, e se ele não cumprir as regras, ele vai ter que ser censurado, reprimido, punido por isso, né? Então, assim, onde que se colocou toda essa discussão, e eu insisti muito nisso. Os projetos, isso já faz algum tempo, Damian, projetos de remissão da pena, redução da sanção penal. Então, os presos leem livros e diminuem a pena. Esse projeto, e aí vinha um paradoxo, Ana, porque as pessoas diziam: olha, o André trabalha com direito e literatura e está criticando essas iniciativas. Eu acho que a iniciativa é excelente. Precisa fazer isso de uma maneira séria, responsável e compromissada. Você tem que saber o que ler e por que ler. Tem uma função de catequese aqui no Centro Universitário Salesiano. Então, assim, ou aqui na Unicinos, nos Jesuítas. Não é com a intenção de que, se ler tal livro, sairá bom. Isso é uma ingenuidade nossa. Ler, por que ler? E o que nós queremos com isso? Essa é uma discussão que é mais séria e que não vem sendo feita. E aí vinha a minha briga, no bom sentido, Ana, que era: se nós vamos fazer esse investimento com os adultos, antes em fazer nas fundações de amparo com os adolescentes.
E a partir dessa crítica que nasce o meu projeto do Direito e Literatura, ou a cultura literária dos direitos nas escolas, que lá seria o lugar por excelência para nós pensarmos como a literatura pode contribuir para a formação de uma cultura dos direitos. Damian, quer sim, colocar... eu vou colocar alguma coisa. Principalmente, uma reflexão dos juízes. Não, os juízes não são dois, não são Deus, mas tem um salário um pouco mais alto que Deus, isso seguro. Elas devem sentir, não, quando vêm frente ao espelho, devem sentir que são deuses. Esse é o problema que temos com os juízes. Bom, a situação, principalmente para acabar a excepcional palestra do professor André, as normas não são unívocas, não? Os juízes não são nem deuses, nem mecânicos aplicadores do direito. As cárceles não são ressocializadoras, mas bem são criminalizadoras. Não tem uma solução para as pessoas que estão vejadas nas cárceles. As instituições, principalmente, servem para fazer uma entropia perversa de um encerramento e não tem uma ideia de fazer um desenvolvimento das situações. A maioria dos conflitos humanos que a legalidade tem a possibilidade de ter uma intervenção, não tem uma solução, não tem uma vinculação com a realidade. E esse é o problema que não quero ficar mesmo, porque senão a palestra vai ser de 10 horas aproximadamente, mas acho que temos que considerar a possibilidade de trocar a metodologia do trabalho, não? Agora vou fazer uma pequena referência, por exemplo, a um método, a forma do trabalho, o método Toyota, não? Você vai dizer, que professor está louco? Não. Toyota, não? A situação deixada atrás do Fordismo, não? Fala de justo a tempo, respeito às pessoas, qualidade. Bom, a coisa mais importante então, da produção de Toyota é deixar atrás os mecanismos que não funcionam, não? Sistemas, situações que não são úteis, que têm um desgaste de energia, desgaste de dinheiro, que tem pessoas que estão trabalhando uma coisa que não tem necessidade. Então, por que o sistema jurídico? Por que nosso sistema jurídico mundial, no Brasil, na Argentina, qualquer parte do mundo, tem citações que não são necessárias? Vamos seguir cumprimentando com ficções que não tem uma necessidade para encontrar a finalidade da justiça, para a finalidade da igualdade, para a felicidade, não? Uma coisa de muita importância para o povo brasileiro, não? Porque as pessoas seguimos fazendo, porque os advogados seguimos comulgando, seguimos participando de processos, de procedimentos que não tem uma necessidade. Acho que tem que existir um mecanismo jurídico que tenha a teoria crítica, por exemplo, do professor Cárcova. Por exemplo, ele fala que há necessidade de interpretar, de começar a interpretar o direito a partir das sentenças judiciais, não? O que a teoria crítica, a teoria realista dos Estados Unidos também fala o mesmo, não? Então, acho que temos que encontrar a possibilidade de pensar o direito como uma coisa real e não como uma continuidade das ficções que agora não tem necessidade de ter na vida, não? Obrigado. Nós que agradecemos. Professor, eu vou aceitar a sua sugestão, tá? De 10 horas de debates, porque o tema é realmente apaixonante e vocês, com brilhantismo muito grande, nos esclarecem, sempre com simpatia, cultura, e é um aprendizado constante. E também o que o professor André mencionou, concordo inteiramente. O que ler? Por que ler? E o que queremos com isso? É bem assim. Inclusive, na conexão que o professor estabeleceu aí,
com a redução da pena e também colocarmos isso nas escolas de primeiro grau. Mas o que nós queremos? Qual é o nosso objetivo? É isso que eu me questiono sempre. Sempre. Inclusive, eu gostaria de colocar mais algumas perguntas aqui, porque temos várias, né? Do professor Pablo, aqui, nós agradecemos a participação. Ele menciona o seguinte: o direito é texto, por trás dele existem outras coisas e interesses, como já foram especificadas aí pelos palestrantes. A interpretação é e se expressa no discurso. Também complementando aqui, professor Lucas Almeida, em todo discurso, em toda narrativa, encontra-se presente o elemento da subjetividade, certo? Depois, vamos lá. Vocês gostariam de colocar alguma indagação sobre esse questionamento ou eu continuo? Eu posso continuar. Aqui nós temos o professor Antônio Júnior de Paula, ele coloca: a história de uma obra é essencialmente a história das interpretações. Opa! A história de uma obra é essencialmente a história das interpretações que o meio humano em que vive lhe vai atribuindo ao longo do tempo. Robles. Gostariam de fazer alguma colocação ou eu continuo? Não, principalmente comparto o que Antônio Júnior de Paula falava, é uma cita de Robles, e acho que eu mesmo, sim, eu compreendo e comparto o que ele está falando. A história é como as interpretações vão contando, o que o professor André falava, e que agora vamos a dizer, que a história, uma história bem contada, é melhor que uma história feliz, e vai ser melhor uma história bem contada, não? Quando vocês falam do evento, da importância do primeiro simpósio de direito e cinema, vai contar muito bem o que foi neste evento, não? Então, isso vai ser melhor que, sinceramente, ver o vídeo do evento. Também temos aqui algumas colocações de elogios. A professora Deise também fala dos projetos que nós temos, Direito nas Escolas, o Direito e Cinema, no qual o Unisal, nós temos as cartilhas que vocês podem acessar no próprio site da Unisal, que é a concretização dos direitos humanos ligados a vários grupos minoritários, e no sentido de levarmos as nossas cartilhas às escolas municipais, estaduais, particulares. Nós estamos concretizando com isso os direitos humanos e repassando o direito da criança, do adolescente, direito das pessoas com deficiência, e assim sequencialmente. O Maxwell falando do curso que ele é aluno de psicologia, e essa interdisciplinariedade, ela é muito importante em todas as áreas para o crescimento. O Davi, ele fala justamente a questão e o conteúdo, a interpretação e o uso que se faz disso. Sempre buscar o quê? Fontes fidedignas. Porque hoje no Google, aí eu já estou acrescentando por conta própria, hoje nós temos um concorrente, que é o Dr. Google. Então, você tem que saber a fonte que você pesquisa. Então, é isso que efetivamente professor André e professor Damião mencionaram. O que ler? Por que ler? E o que queremos com isso? Qual é o nosso objetivo? Bom, gostaria de colocar aos nossos palestrantes se eles querem acrescentar algum questionamento, acrescentarem algum aspecto a mais no nosso evento aqui.
para depois eu efetivamente encerrar. E se alguém tiver mais alguma... Ah, sim, tem a Luciana aqui também, quando ela menciona, importante destacar a distinção entre escolha e decisão judicial, a tese do 2 corpos do rei. Então, deixo para as considerações dos senhores. Bom, sobre os 2 corpos do rei, essa é uma tese conhecida do Kantorowicz, né? Separar o corpo divino do corpo terreno, né? Então, você tinha a dimensão pública e a privada. Se a gente quiser fazer aqui um salto, né? E a maneira como isso foi construída historicamente, justamente para que pudesse se conciliar e se distinguir essas 2 dimensões. A gente já usou essa tese dos 2 corpos do rei em muitos estudos e pareceres aqui do nosso estúdio, eu e o Lênio. Eu queria só aproveitar esse fechamento. Ela falou sobre decidir e escolher, né, de como no decidir a gente tem uma dimensão impessoal, diferente do que acontece com escolher, né? Então, no escolher, essas são as coisas que eu, André, quero, as coisas que eu prefiro, né? Aqui sim a minha subjetividade na potência máxima, né? Que é o que é possível, em alguma medida, a gente abstrair, a gente suspender para decidir, né, independente da nossa vontade. A questão aqui é o elemento vontade, como esse elemento vontade não seja o elemento determinante no campo da decisão. Isso seria um curso inteiro sobre Kelsen e a interpretação como ato de vontade e as superações disso no campo da filosofia do direito e todos os seus desdobramentos. Já escrevi bastante sobre isso, não tenho como aqui fazer uma nova exposição. Faço já a remissão a uma porção de trabalhos que se encontram com alguma facilidade na internet. Eu queria só fazer um último registro antes de agradecer, que é, quando nós estamos discutindo direito e literatura, ou a cultura literária do direito, e todas essas questões envolvidas, elas não são uma questão de sala de aula. Tudo isso, professora Ana, a gente coloca em prática, pelo menos eu coloco em prática no meu dia a dia. Seja nos trabalhos que a gente escreve, onde a gente faz basicamente pareceres, né? Seja eventualmente nos tribunais, né? Então, quando a gente está falando de conceber o processo assim, os fatos assim, a interpretação assim, a importância da narrativa, isso é uma coisa que todos os dias a gente põe. Eu tenho a felicidade de falar de um lugar confortável, de trabalhar por ano com 1 dúzia de casos no máximo. A seguinte brincadeira, Ana. A minha esposa é defensora pública. E aí eu digo assim, ela assina petições por dia. 40. 30, 40 dias para assinar uma. E cada vez que eu termino um trabalho, aqui, modéstia às favas, eu tenho certeza que ele é uma obra de arte. Claro, aqui também, Damião, tem a questão narcisista, não? Narcisista, então, quando eu termino um trabalho, eu tenho certeza que, se alguém fizer isso melhor, né, palmas, referências, mas é o meu máximo. Isso também tem a ver com a maneira como a gente põe em prática os pressupostos, essas questões que a gente trabalha. Então, por exemplo, saber ou narrar da melhor maneira possível demanda estudo, demanda tempo, né? E essas coisas podem fazer a diferença. Isso não é perfumaria, não é diletantismo. Essa é uma parte importante do direito dos dias, não só dos dias de hoje, desde sempre, né? Mas que hoje tem uma nova abordagem. Agradeço à Unisal pela iniciativa, pelo convite, pela oportunidade, que essa ideia do direito de cinema e literatura, eu tenho essa disciplina lá no mestrado, isso para nós é uma disciplina, direito, literatura e cinema, então fico sobremodo aqui satisfeito e feliz
pela possibilidade de participar, de conhecer Damián Rodrigo Pizarro. Sou editor, Damián, de uma revista que se chama Anamorfoses. Se alguém quiser escrever aí, Anamorfoses, Revista Internacional de Direito e Literatura, uma revista online. É uma das 5 revistas no mundo que trabalha com direito e literatura. Você tem a do Peru, você tem a Cardozo Law Review, você tem a do François Host, e tem agora uma que eu estou esquecendo, que eu não sei qual é, a Polemos, de Gruyter, da editora alemã, e a nossa revista que publica em todas as línguas, bilíngue, ela publica no original, se for estrangeiro, e em português, e todos os textos em português são publicados em português e também em inglês, sem nenhum custo para os autores. Uma porção de argentinos tem publicado conosco, fica aí o convite, vou escrever aqui no site a você, Damián, Ana, aos alunos da Unisal como um todo. Foi uma alegria, eu fico à disposição para novas parcerias e iniciativas. Obrigado. Agradecemos imensamente e teremos parcerias, sim. Muito obrigada. Damián, você quer fazer as suas considerações para que depois eu finalize? Só para fazer umas últimas palavras. Acho que o estudo do cinema, direto, da literatura, é uma forma de conhecer, de saber da nossa cultura, de conhecer culturas, e isso também vai melhorar o desenvolvimento dos que adoramos o direito, os que adoramos a vida, de ser um advogado, de ser um acadêmico, de ser um professor de direito, e acho que para o público geral também. Só agradecer, principalmente o professor André, que ele baixou seus conhecimentos para que eu possa ficar a uma altura parecida a ele. Agradecer à professora Ana, que sempre foi muito respeituosa, muito afetuosa também. Ao professor Tiago, como sempre falo, com as autoridades da Unisal, meus amigos da Unisal, que muitos anos já temos de conhecimento, de muito carinho, as pessoas que estão no YouTube acompanhando nossa atividade, a atividade de todos, não nossa, não de todos, e principalmente a família que deixou que uns minutos da manhã do sábado estou aqui falando direto de novo. Muito, muito obrigado a todos e a todas também. Professores, nós que agradecemos. Que manhã maravilhosa. Nós estamos vendo várias mensagens aqui, da Cristina querida, da Maria Aparecida, de todos aqui que participaram e efetivamente colaboraram para esse primeiro simpósio. Plantamos a semente e, brilhantemente, vocês colaboraram conosco aqui. Quero agradecer demais, nossas parcerias realmente vão frutificar, inclusive a revista que o professor mencionou, nós iremos entrar em contato, já está nos nossos conteúdos programáticos lá, como referências, e é uma riqueza muito grande, é uma honra muito grande contar sempre com brilhantes pessoas como vocês, educadores natos que fazem a diferença em qualquer país do mundo, quer seja na Argentina, quer seja na Itália, né, professor André? Quer seja no Brasil. Então, agradeço a participação de todos, não dá para enumerar um por um aqui, mas sejam muito bem-vindos à nossa Unisal. Desejo a todos e a todas, né, saúde, muita união, e sempre pensamentos positivos. Por quê? Pensando positivos, a vida já não é muito fácil. E vamos utilizar sempre, tá? Vamos ler sempre, vamos saber por que nós estamos lendo, tá? E o que queremos com isso.
parafraseando o professor André e, ao mesmo tempo, o professor Damião. Então, se sintam abraçados. Agradeço em nome do professor Tiago Cap, em nome do professor Bruno Creado, em nome do professor Diego Amaro, em nome de todos os professores e alunos da Unisal. Sejam sempre muito bem-vindos nessa casa. E encerro aqui a participação com um enorme abraçados. É virtualmente, mas é de coração. Um grande beijo e obrigada pela brilhante palestra. Obrigado. Que cada um com a sua peculiaridade. Damião, um abraço. Um beijo, obrigado, abraço. Até a próxima. Agradeço. Obrigada. Obrigado a você. Um abraço. Eu que agradeço. Muito obrigada.